Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. As mulheres estão em alta no Evangelho de hoje. Que maravilha, gente, é o Evangelho que nós vamos proclamar nesse dia. E nós vamos ver uma ação de Jesus maravilhosa nesse Evangelho de hoje. Lucas 8, dos versículos 1 ao 3. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus andava por cidades e povoados, pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus. Os 12 iam com ele, e também algumas mulheres que haviam sido curadas de maus espíritos e doenças. Maria, chamada Madalena, da qual tinham saído 7 demônios. Joana, mulher de Cusa, alto funcionário do rei Herodes. Susana e várias outras mulheres que ajudavam a Jesus e aos discípulos com os bens que possuíam. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. A passagem que antecede esse evangelho de hoje, a gente vê Jesus curando e libertando um homem possuído por demônios ali na região dos Gerazenos. Depois ele volta para Galiléia, onde curou a filha de Jairo, e depois de curar a filha de Jairo, ele curou também aquela mulher hemorroíça, aquela que nós conhecemos que sofria de um fluxo de sangue terrível há 12 anos. E nós vemos Jesus nesse evangelho que ele não para. Jesus sempre percorrendo, anunciando o reino de Deus. Olha o que o evangelho começa falando. Naquele tempo Jesus andava por cidades e povoados, pregando e anunciando a boa nova do reino de Deus. Gente, você tem uma coisa que Jesus ele não deixava de fazer, é anunciar o reino de Deus, essa boa nova. E o que é essa boa nova? A boa nova do reino de Deus é a conversão das pessoas, a mudança das pessoas. Jesus convidava as pessoas a crerem em Jesus, a crerem no Evangelho, a crerem nas obras que ele realizava, converter o coração. Uma coisa que Jesus não fazia era alisar as pessoas. Gente, nós temos que ter isso na nossa consciência. Jesus ele não alisa as pessoas. Nós vemos Jesus no Evangelho, um Jesus que tem misericórdia, que tem amor, que perdoa aquele que se arrepende de todo o coração, aquele que chora os seus pecados de arrependimento. Jesus perdoa essas pessoas, coloca essas pessoas de pé, convida para uma vida nova, o nascer da água do Espírito, nascer para esta vida nova, para desabrochar uma vida no Espírito, uma vida humana sim, mas com essa humanidade nossa, nós somos convidados através de Jesus a mudarmos a nossa mentalidade de vida, mudarmos os nossos pensamentos, buscar as coisas do alto. Nesta terra é possível. Então veja que nós vemos um Jesus que não para. Ele curou ali aquele que estava possuído por demônios, depois a filha de Jairo, depois a hemorroísta, depois vem nessa passagem, onde ele foi percorrendo os povoados, as aldeias, pregando o Evangelho. Então Jesus pregava a boa nova do reino de Deus, a conversão aos pecadores, que sou eu e é você. E essa palavra de hoje, Jesus, ele também chega até a nossa casa, chega aos nossos corações, chega na nossa família. Jesus percorre a nossa cidade, está dentro do meu coração, está dentro do teu coração. Então Jesus é um homem que não para na missão. E a missão de Jesus é salvar almas, converter corações. Foi o que ele fez durante a sua messianidade. Quando ele começou a anunciar a boa nova do reino de Deus, ele pregava a conversão das pessoas. E Jesus era um homem que curava as feridas das pessoas sim, como bom samaritano, como bom pastor. Mas ele colocava as pessoas a refletirem sobre as suas vidas, sobre o pecado, que nos afasta dele. Jesus convida as pessoas a anunciar o reino de Deus depois de ter experimentado a vida nova. Foi o que Jesus fez e ele veio fazer ao mundo, trazer a boa nova do reino de Deus. Então veja que Jesus ainda não ficou parado. E depois, os 12 discípulos estavam com ele. Então Jesus nunca andava sozinho, porque ele contava com algumas pessoas para poder ajudar na missão, para poder ajudar no apostolado da pregação. Jesus fazia com que os discípulos ajudassem ele a orar por algumas pessoas com poder, orar no Espírito, orar com poder, para que a graça acontecesse na vida das pessoas, e muitas coisas aconteceram. E também aqui vai falar da beleza das mulheres. Então veja que o evangelho de hoje, Susana
a Maria Madalena, aquela que foi possuída pelos 7 demônios, Joana, mulher de Cusa, e várias outras mulheres que ajudavam Jesus e aos discípulos com os bens que possuíam. O que significa isso? Não é só os bens materiais, porque tinha muitas pessoas que ajudavam na missão. Isso era maravilhoso. As comunidades começaram assim. Eles se ajuntavam e os bens, que um tinha um bem material maior do que o outro, ajudava as pessoas. O que o Evangelho está querendo dizer? Essas mulheres com os bens que possuíam eram os dons que Deus dava a essas mulheres. Dons de servir, de ajudar na missão. Por isso, mulher, eu quero trazer uma mensagem muito especial para você. Você dona de casa, você monja, você freira, que deu a sua vida por amor a Jesus, você doméstica, você que é cuidadora de criança, que é cuidadora de idosos, você que é mãe de família, você que é a responsável hoje, porque talvez o teu marido já se foi morar com Deus, você se tornou pai e mãe dentro de casa. Você, mulher, eu tenho que tirar o chapéu para você, porque Deus te dá muitos dons para que você possa ajudar dentro de casa, para que você possa ter a força, e até no trabalho braçal, muitas vezes dentro de casa, limpar a casa, trabalhar fora, e depois voltar para casa, tem o serviço de casa. Olha, eu vejo a minha esposa trabalha aqui comigo, mas sempre tem serviço para a mulher. Para o homem não é tanto assim, mas sempre tem serviço para a mulher, e a mulher serve com amor, faz tudo por amor. Olha, feliz você, mulher, que faz isso por amor a Jesus. Você que é mãe, sabe? Aquela mãe que cuida dos seus filhos, que ajuda as pessoas a crescerem na fé, dentro de casa, na família. Você que é o apoio, você que é aquela conciliadora, aquelas mulheres do Evangelho de hoje, vocês são especiais para Deus. Por isso que vocês estão em alta hoje desse Evangelho. Nunca se esqueçam de que Deus zela por vocês. Olha a Virgem Maria, o que Deus realizou na vida dela. Mãe de Deus, mãe de Jesus, esposa do Espírito Santo. Se alegrem, mulheres. Você é muito especial para Deus. Deus te ama de uma maneira que Ele derrama o seu amor misericordioso sobre o seu coração, sobre a sua vida. Talvez você se encontre aí depressiva. Não fique assim. Se alegre em Deus. Se alegre no Espírito Santo. E se alegre diante desse Evangelho de hoje. Porque esse Evangelho foi escrito para vocês, mulheres, que ajudaram Jesus na missão, com os bens que possuíam, com os dons que tinham. Jesus quer contar com vocês para a missão. Que Deus abençoe infinitamente a vida de cada um de vocês. Se você gostou deste vídeo, eu convido você a se inscrever no canal se ainda não é inscrito, deixar o seu like, o seu comentário e compartilhe, gente, esta mensagem com quem você ama e com quem está precisando ouvir esta mensagem de hoje. Fiquem todos com Deus.